Olá, esse é o canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing estratégico e marketing jurídico. Aqui no canal tem vídeos novos toda segunda-feira às 12 horas. E se você está chegando hoje por aqui, já peço que você faça a sua inscrição no canal, dê like nesse vídeo, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse conteúdo, assim o canal se torna relevante e outras pessoas podem consumir esse conteúdo por aqui também. No vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito da jornada do cliente no seu escritório de advocacia. Vamos entender o que é a jornada do cliente e quais são as etapas que o cliente percorre até chegar na contratação do seu serviço. Agora vai rodar a vinheta e eu vou começar a falar sobre o tema de hoje. Então vamos entender o que é a jornada do cliente. A jornada do cliente é o caminho que o consumidor vai percorrer até chegar à contratação do seu serviço ou à compra de um produto que você oferece. Existe um longo caminho até ele decidir pelo seu serviço. Então é importante entender quais são as etapas para você estabelecer estratégias eficazes para fechar com esse cliente, fechar a proposta, vender um curso online, um webinar. Então, ao longo desse vídeo, você vai entender quais são essas etapas importantes da jornada do cliente, quais os caminhos ele percorre até chegar nessa contratação do seu serviço. Por isso que é sempre importante compilar dados dos seus clientes, ter um CRM atualizado, utilizar ferramentas de marketing, de automação de marketing para entender como o cliente está se sentindo nessa jornada do consumidor, nessa jornada do cliente. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai identificando os pontos positivos e negativos da sua marca na jornada. Por exemplo, um cliente solicitou uma proposta para o escritório jurídico e ele achou essa proposta muito alta. Então ele vai solicitar para outros escritórios também. Então você tem que identificar qual foi o gap, qual foi o problema, né? Bom, ele achou a proposta muito alta. O que eu posso fazer para reverter essa situação? É claro que você tem que valorizar o seu serviço, mas você também tem que tentar conquistar esse cliente, ver se há possibilidades de trazer esse cliente para a sua carteira através da identificação de estratégias aí em cima desse gap, desse problema. Então, a jornada do cliente, ela possui papel fundamental na concretização do fechamento das suas propostas e das suas vendas. Então, agora a gente vai entender quais são as etapas da jornada do cliente. A primeira etapa da jornada do consumidor, da jornada do cliente, é a descoberta e o aprendizado, tá? Então, nessa etapa, ele está apenas com algumas dúvidas, tem curiosidade, nem sempre o consumidor já tem um problema nessa etapa. Então, ele está descobrindo que ele pode ter um problema. Então, nessa etapa, você tem que construir conteúdos, tá? Porque você vai identificar através de dados, você vai utilizar aí o Google Analytics para ver os acessos do seu site, ver quais artigos possuem um maior número de acessos, você vai identificar quais assuntos geram mais engajamento nas redes sociais, aí você vai descobrir, tá? Através desses dados, o que esse cliente está buscando. Então, nesse processo da descoberta, você tem que publicar conteúdos relevantes aí para essas pessoas, né? Para essas personas, entender também o seu grupo de personas, porque essas pessoas estão pesquisando, estão curiosas. Na etapa do aprendizado e da descoberta, o cliente normalmente descobre o escritório jurídico, a empresa, através do Google, através das redes sociais. Por isso que é fundamental produzir conteúdos para ir alimentando essa curiosidade, mostrando também que você é autoridade no assunto. Na segunda etapa, o consumidor ele já reconheceu que ele tem um problema. Então, ele já sabe que ele vai necessitar de um apoio jurídico, ele vai necessitar do seu curso online, do que você tiver para oferecer, tá? Ele já reconheceu esse problema. Então, nessa etapa, é importante que você ofereça algo a mais. Então, por exemplo, se você tem aí um e-book a respeito de um assunto específico, coloque esse e-book no seu site, coloque nas suas redes sociais, distribua esse conteúdo a mais, faça um webinar,
tá? Porque aí você vai alimentando mais ainda aquela expectativa daquele consumidor que já descobriu que tem um problema e que vai precisar de um auxílio. Nessas duas primeiras etapas do aprendizado e descoberta e depois do reconhecimento do problema, você não pode ainda agir de forma comercial. Você tem que distribuir conteúdo informativo, tá? A pessoa ainda está se acostumando com a sua marca. Em muitos casos, essa pessoa ainda nem conhece a sua marca, não conhecia. Ela veio a conhecer através de pesquisas no Google, nas redes sociais, então ela está descobrindo a sua marca. Então você tem que cuidar dessa questão comercial nessas duas primeiras etapas. Então o foco é a informação, produzir conteúdos relevantes. A terceira etapa é a consideração. Então esse consumidor ele já está considerando contratar o seu serviço, tá? De repente ele já pediu uma proposta para o seu escritório jurídico. Esse já é o momento para você entrar com a parte comercial. Então ele já solicitou uma proposta, você pode contatar com ele, é claro, sempre perguntando para o consumidor qual o melhor canal de comunicação para contatar, se é por e-mail, se é por WhatsApp. E aí você pode contatar com ele e perguntar a respeito da proposta, se ele ficou com alguma dúvida, se essa proposta contempla o problema que ele está passando, se é necessário fazer modificações. Essa etapa da consideração é um momento que você vai se apresentar como empresa mesmo, né? Então você vai estabelecer esse contato com o cliente e você vai trabalhar o senso de urgência para que haja aí uma efetivação no fechamento dessa proposta. É importante também que você trabalhe, por exemplo, bonificações nesse caso, né? Por exemplo, você pode trabalhar um webinar, se você tem um mapeamento aí dos seus prospects, você sabe que tem 10 propostas na rua para consultoria jurídica da área tributária, por exemplo. Você pode criar um webinar voltado a um assunto semelhante a esse, porque você está com 10 propostas na rua sobre esse tema, então tente trazer essas pessoas para esse webinar e assim fica mais fácil de fechar a proposta também. Então é importante estabelecer essas estratégias. No caso de um curso online, você pode, por exemplo, oferecer cupons de desconto. Você pode mostrar também as avaliações desse curso online na página de vendas. Então você tem que trabalhar aí estratégias que façam com que o senso de urgência comece a agir e você consiga efetuar aí a finalização desse processo da jornada. O cliente pode chegar na terceira etapa e já fechar a proposta ou comprar o seu curso online, por exemplo. Na quarta etapa é a decisão de compra, tá? Como eu falei anteriormente, a decisão de compra ela pode também acontecer na terceira etapa, na consideração. Se o seu escritório jurídico for muito conhecido, se você tiver indicações, se você tiver autoridade no mercado, pode acontecer sim na terceira etapa. Mas a quarta etapa da jornada do consumidor, do cliente, é a decisão de compra, onde o cliente está aí analisando os concorrentes também, ele recebeu outras propostas, ele está vendo o que vai ser melhor para ele. Então, nesse ponto, é bem importante que você tenha avaliações, por exemplo, avaliações nas redes sociais, no Facebook, no Google Meu Negócio, que você pode enviar o link para os seus clientes, eles podem colocar as avaliações ali. Que você mostre também os diferenciais do seu escritório jurídico, tenha os diferenciais, o propósito muito bem estabelecido no seu site, nas suas redes sociais, tem que ter essas informações. Por exemplo, um diferencial do escritório comunicação humanizada, atendimento personalizado, atendimento artesanal, você foi premiado em alguma premiação, por exemplo, Chambers Latin America, Análise 500. Então, isso aí é um diferencial do escritório também. Daí você vai inserindo esses diferenciais nas suas redes sociais, no seu site, para mostrar para esse cliente que você é um advogado aí alto nível e que você é um advogado que merece ser contratado. Nessa etapa, que é a última da decisão de compra, você também pode contatar com o cliente, claro, mas cuide para não contatar o tempo todo. Você já enviou uma mensagem lá na terceira etapa, você pode contatar aqui de novo, mas procure não forçar a barra, né? Não ser inconveniente. Então, porque o cliente está nesse processo de decisão.
E é claro que a jornada do consumidor ela nunca acaba, porque por mais que tenha a decisão de compra, depois também tem o pós-venda e você precisa fidelizar esse cliente, você precisa trazer esse cliente para perto de você, para que ele se torne um admirador da sua marca e indique para outras pessoas, né? Você pode estabelecer estratégias específicas para o pós-venda, como até mesmo algum desconto específico para clientes recorrentes, né? Então você vai trabalhando aí o que você achar melhor na sua advocacia. Alguns pontos importantes na jornada do cliente. Os canais de comunicação precisam estar alinhados, tudo que estiver no seu site precisa estar nas suas redes sociais, a sua marca precisa estar alinhada, tá? A sua comunicação deve ser a mesma em todos os canais de comunicação, você deve ter um tom de voz específico para tratar com o seu grupo de pessoas, você tem que entender qual a melhor linguagem para se comunicar. Então, esse processo de comunicação é fundamental na jornada do consumidor também. Outro ponto fundamental é que você entenda a experiência do cliente na jornada, tá? Então, a experiência dele, você precisa identificar e ver quais os pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, o seu site, ele não é otimizado para celulares, para plataformas móveis. Você precisa otimizar o seu site, né? Porque imagina, essa é uma experiência do cliente, ele vai acessar o seu site pelo seu celular e o seu site está todo quebrado no celular, ele não consegue visualizar perfeitamente ali o que diz. Então esse é o impacto na experiência do cliente. Por exemplo, ele precisa ser um site ágil. As suas redes sociais, elas precisam ter conteúdos atualizados, conteúdos feitos por você e não apenas reposts de outras redes sociais. Então, a experiência do cliente conta muito e você tem que analisar isso na jornada do cliente. E por isso que é importante a análise de dados, tá? Ter os dados das suas redes sociais, as métricas das redes sociais, ter os dados do seu site. Então, procure compilar essas informações para entender como é esse processo da jornada. E a jornada do cliente, ela ajuda na identificação de falhas, por isso que é muito importante utilizar esse processo da jornada do cliente, entender esse caminho que ele percorre até chegar no seu escritório jurídico para efetivar a contratação, porque você vai identificando aí os problemas ao longo do tempo e vai melhorando, identificando novas soluções, colocando novas soluções no seu escritório jurídico, trazendo pessoas que possam ajudar o seu escritório a evoluir, né, como profissionais de marketing, inovação, tecnologia. Então, por isso que essa jornada, ela auxilia muito nesse processo de crescimento da sua marca, do seu escritório jurídico no mercado. O cliente fidelizado, ele acaba também indicando seu negócio, né? Como eu falei anteriormente, ele vai falar sobre o seu escritório jurídico, vai trazer novos negócios, ele vai estar por perto, vai acompanhar o seu trabalho. Isso faz com que a sua carteira de clientes aumente. Você já se inscreveu aqui no canal? Já se inscreve agora, aperte aqui embaixo o botãozinho de se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer. Na próxima semana, nós veremos o desenho da jornada do cliente e esse desenho vai lhe ajudar a mapear a jornada do cliente no seu escritório jurídico. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aproveite para me acompanhar nas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn. Uma boa semana, um abraço!